Gente, bom dia então, começando a gravação da nossa aula do dia 30 de agosto, de Física Geral. Lembrando, gente, que nessas aulas síncronas, vocês não precisam mandar exercício de frequência, tem um no final, que eu vou comentar sobre ele, que ele é mais elaborado, então assim, eu preparei um monte de dica para ele, praticamente metade dele está feito. Quem está assistindo a gravação dessa aula tem que me enviar para garantir a frequência. Vocês já têm a frequência garantida, porque o Meeting me manda depois um relatório dessa reunião. Tudo certo? Lembrando que a gente tem duas atividades correndo, uma prova. A prova, se não me engano, é para confirmar a data aqui, para amanhã, se eu não estou enganado, amanhã à noite. Está lá, ó, 31 de agosto, né, até o final do dia, até meia-noite praticamente. E uma lista de exercício que vai até o dia, no cabeçalho lá da atividade tem a data 9 de setembro. E lembrando que essa lista aqui, os dois têm que ter o prazo rigoroso, mas a lista presta bastante atenção porque é o último dia do bimestre, tá? Então não pode passar mesmo isso aqui. 9 de setembro, então, é o nosso prazo final. Ainda tem um questionário, tá? Que eu vou colocar para vocês ainda essa semana. Eu programei de colocar no dia 3. Dia 3 é sexta-feira. E aí tem uma semana para fazer questionário, geralmente questão teórica, 4 ou 5 questões, 2 horas para resolver. Geralmente não, sempre é mais rápido que a prova, menos conta. Então já se programa em um horário para fazer esse questionário. De preferência, não façam no feriado. A gente vai ter um feriado prolongado aí, né? 7 de setembro cai na terça, vai emendar segunda. Recomendo não fazer nesses 4 dias de feriado, porque vocês têm que descansar um pouco. Tá vindo recesso aí, tudo bem, mas aproveita para descansar. Então tenta já separar um horário, ou para a própria sexta, ou para a semana que vem, quarta ou quinta. Não deixe para o último dia. Se der problema na internet, é um complicador, mas tentem fazer na próxima semana, no horário de estudo mesmo. Tá beleza? Vamos começar a apresentar isso então. Gente, lembrando que quando eu estou olhando aqui para o lado, né, para cá, eu estou vendo vocês. Então, qualquer coisa no chat vocês podem colocar, podem parar a aula a qualquer momento, tá bom? Podem, se tiver com problema no áudio, então, a gente teve uma aula que o áudio atrasou, então vocês vão me avisando, por favor. A gente vai concluir, não, a gente vai continuar aqui o estudo de dinâmica, né, leis de Newton, e aqui nessa aula concentrar nas forças. Eu vou explicar exatamente por que a gente vai fazer esse estudo, tá? Qual a importância de compreender as forças. E lembrando que a gente tem essa matéria no capítulo 5 do livro. O livro tem uma cópia digital para vocês. Daqui a pouco eu ponho o link aqui de novo, se for o caso. Mas vocês têm que fazer exercício do livro. Eu sinto nos plantões que tem pouco exercício do livro, que vocês pedem para fazer, então eu sinto que vocês não estudam tanto pelo livro. O livro não tem uma quantidade imensa de exercícios, por isso que eu dou extra. Eu não faço exercício do livro justamente para deixar aquele para vocês, mas vocês têm que dar uma estudada, tá bom? Ainda mais leis de Newton, gente. Eu estou bem preocupado com essa parte, é uma parte fácil, mas de extrema importância. Então você tem que treinar bem. Ver cada tipo de exercício, variação de exercício, o que ele pede diferente ali, aqui. Então não deixe de olhar isso, não. Aula anterior, eu falei das 3 leis de Newton, né? Inércia, o princípio fundamental, que é uma fórmula, e ação e reação. Vamos lá, inércia. Aliás, as 3 leis de Newton têm uma sequência lógica para a gente entender. Primeira lei é quando você não tem força aplicada ou quando as forças somadas se anulam, dá zero. Né? Existe força, a gente fala se anular força, tá, gente? Eu tenho um certo cuidado com isso, porque quando falar anular quer dizer que deixa de existir. Não é que não existe força às vezes no corpo, mas elas atuam de tal maneira que a soma dá zero. Matematicamente elas se anulam, as forças estão lá, mas se anulam matematicamente, e aí você não tem uma força resultante. Você não tem um somatório ali para ser considerado. Nesse caso, o corpo continua parado naquele referencial ou vai andar em linha reta com velocidade constante. Isso é o chamado de inércia. As questões de inércia geralmente são questões mais teóricas, e o conceito aparece depois em outros momentos, mas por enquanto as questões são muito teóricas, geralmente pega situações em que a inércia é percebida. Por exemplo, um ônibus freia e você continua andando para frente. Não é exatamente a inércia na sua completude, por quê?
Porque você, quando está no ônibus e ele freia, você tem o atrito no chão, a resultante não é totalmente zero. Você vai um pouquinho para frente, mas não continua andando em linha reta ad eterno, né? Você para logo depois, às vezes você para com a cara no chão, mas para. Então, assim, você percebe a inércia. Tudo bem? Quando o carro faz a curva, você tem de linha reta, coisa do gênero. Esse tipo de questão aparece, muitas vezes teórica, está vindo questionário aí, então a gente vai se deparar com questões desse tipo. O livro tem uma ou outra questão assim. A segunda lei, que é o que a gente vai concentrar mais, hoje vai ter muito exercício com ela. O nome dela não precisa se preocupar, princípio fundamental, a fórmula sim. Força no sentido de ser força resultante. Então a primeira lei, se não tem força resultante, a segunda tem, as forças não se cancelam matematicamente. Então nesse caso é uma mudança no corpo. Que mudança é essa? Aceleração, uma mudança de movimento, né? Ele está parado, pode ganhar velocidade, ele tem uma velocidade, ela pode aumentar ou diminuir. Então você tem uma mudança no comportamento do corpo em função da força. Então é F igual a ma, segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton já é aquela questão seguinte: o que acontece com quem fez a força? Porque a força é um agente causado por alguma coisa. Tá? A Terra provoca a força, eu posso provocar a força. Quem provoca a força recebe a força idêntica. Mesmo valor, mesma direção, né? Mesma linha, só que sentido contrário. Aponta para o outro lado. Isso é ação e reação. Também tem muita questão teórica, e eu disse na aula gravada que tem que tomar cuidado, porque ação e reação é uma situação instantânea. Então, se você tem ação, automaticamente você tem a reação, ela não acontece depois. Geralmente é na hora, e o valor é igual, só que em corpos diferentes. Então, quando tinha um exemplo clássico até, que até que Newton trabalha com isso, que é o caso de um cavalo puxar uma carroça. O cavalo faz uma força F na carroça. A carroça reage, faz a força idêntica no cavalo, só que o contrário. Né? Então o cavalo puxa para um lado, a carroça puxaria para o outro. Por que anda? Se uma força é igual a outra, só que aponta para o lado contrário. Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Então essa força na carroça, a carroça tem uma roda, ela tem uma situação que diminui o atrito. Essa força na carroça faz a carroça andar. No cavalo não é suficiente para segurar. Então elas não se anulam porque são em corpos diferentes. Tudo bem? Então, ação e reação simples, bem simples, mas tem questões que a gente pode teorizar e deixar um pouquinho mais complicado, mas nada muito assustador. Lembrando, o livro também tem exercício sobre isso. Vamos começar então hoje treinando um pouquinho lei de Newton, treinando tudo que a gente precisa saber aqui para continuar essa matéria. Força, né, ou seja, estudo de vetores e aplicação da segunda lei. E aí, começa com exercício simples, perguntando a aceleração de um bloco de 10 kg. Então eu botei um bloco aqui, essa matéria é conhecida como matéria dos bloquinhos, porque toda hora aparece um quadradinho, um retângulo representando um corpo. Geralmente esse corpo, tamanho você ignora, a gente chama de ponto material, né? Não necessariamente é um ponto, mas o tamanho não importa. Então a força está aplicada aqui em pontos diferentes, mas como o tamanho dele é insignificante, é como se estivesse saindo tudo do meio do corpo, tá bom? Eu tenho 3 forças aplicadas, ele deu aqui os valores, 8, 6 e 24, 2 para a direita e 1 para a esquerda, já dá para ver que a resultante aqui não é zero. Tudo bem? 8 e 6 para a direita dá 14, 24 para a esquerda, então as forças para a direita não anulam a força para a esquerda. Para calcular a aceleração, F igual a ma. Sempre isso. Espera aí que está adiantando um pouquinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Porque essa aula eu cheguei a gravar para outra turma, então eu vou dar uma limpada aqui. Que aí para de passar sozinho. Pronto, agora vai. Então, coisas que acontecem na aula síncrona, né? Então, eu estava dizendo, para calcular a aceleração, gente, quando tem força, sempre é F igual a ma. F é resultante, né? Força resultante. E aí, como calcula a força resultante? Tem que ter o desenho. Você vai saber o que você vai fazer com essas forças, como você vai somar, subtrair, seja lá o que você fizer, Pitágoras,
olhando o desenho. Então você tem que desenhar, gente. Na parte de força, o desenho faz parte da resposta. Então não adianta me mandar para mim um exercício de dinâmica sem o desenho das forças. Tem um problema. Eu não consigo saber por que você somou, subtraiu, fez Pitágoras, seja lá o que você fez. Então, o desenho das forças já foi dado, beleza. E aí, nesse caso que é bem simples, a força resultante, eu vou pegar os vetores, eu vou escolher um lado positivo, tá bom? Geralmente eu escolho para a direita positivo. Geralmente eu adoto esse referencial para cima e para a direita, pensando naquele eixo de coordenadas cartesianas, né? Para cima e para a direita é positivo, nesse caso não tem vertical, então para a direita é positivo. Então F3 que é para a esquerda, ó, menos F3, mais F1 que é para a direita, mais F2 que é para a direita. Isso é a força resultante. Ó. Soma as duas, subtrai da outra. Por quê? Porque eu tirei do desenho. Por isso que eu falei que o desenho faz parte da resposta. Esse sinal aqui aparece olhando para o desenho. Então, força resultante M vezes A. Agora você põe os valores. F3, ó, 24, então menos 24. F1, 8. F2, 6. E a massa, 10. Agora ficou simples, né? Porque eu vou somar isso tudo aqui, ó. Como eu disse antes, era 14 para a direita, né? 8 mais 6. Menos 24 mais 14, menos 10. Isso quer dizer o quê? Que a resultante vale 10 para a esquerda, ó. Menos me falando para que lado que ela atua. A massa vale 10. Então a aceleração é menos 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então, o vetor aceleração seria um vetor para a esquerda, porque é negativo, que vale 1 metro por segundo ao quadrado para a esquerda. Pronto, acabou o exercício. Ele pediu a aceleração, confesso que nem precisava ter desenhado o vetor, mas se desenhar não é bom, até porque a aceleração é uma grandeza vetorial, né? Ela aponta para algum lado, então a resposta completa seria desenhar o vetor, mas se não desenhar também não tem problema. Só um comentário antes de passar para o próximo slide, para o próximo exercício. Ah não, desculpa, tem mais um nesse slide ainda, tá? Esse aqui é mais simples. Eu dei um bloco de novo, mas a força para a direita e força para a esquerda valem 8. Então, força resultante M vezes A, de novo, para a direita é positivo, esquerda é negativo. Então, olha lá, menos F2, né, para a esquerda, mais F1, igual a MA. Repara, gente, você tem que prestar atenção uma coisa que o professor faz, como que eu monto o exercício? Eu vou olhando o desenho mesmo. Aqui o F3 vinha primeiro, né, da esquerda para a direita. Então, eu já botei ele na frente, ó. Não foi nem a ordem numérica das forças, tá? Nem a questão de botar o mais antes, eu botei o que está na esquerda. Ah, é obrigatório? Não. É só para me organizar, para não esquecer nada. Eu vou olhando o desenho da esquerda para a direita e vou marcando as forças. Ó, menos F2 mais F1. Ali fica menos 8 mais 8, né? 8 para a esquerda, 8 para a direita, isso dá 0. Então o corpo não acelera. Se ele está parado, continua parado. Se ele está andando em linha reta com velocidade constante, ele continua em linha reta com velocidade constante. Então isso daqui é o que a gente chama de inércia. Esse corpo aqui, ele está mostrando o princípio da inércia para a gente. Ele vai permanecer na sua situação porque a resultante deu 0. O que eu ia dizer antes é sobre unidade. Na outra aula eu falei que Newton é unidade de força. Só falei que ia comentar um pouquinho sobre essa unidade, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho a mais. Nas próximas aulas eu falo de uma outra unidade de força, eu vou devagar com isso, tá? Para você saber a unidade de qualquer grandeza, gente, você pode pegar a equação. A gente tem as unidades básicas, né? Que seriam lá, ó, massa, quilograma, espaço em metro, tempo em segundo. Essas três aqui são as básicas. A maioria delas, das outras unidades, a maioria, sai dessas três. E é interessante saber como construir essa unidade nova. Então você pega a fórmula F igual a MA, botar entre colchetes, isso aqui quer dizer o quê? Unidades de F, tá? Botei entre colchetes, e vou fazer o que é chamado análise dimensional, vou analisar as unidades. Ó, massa, quilograma no sistema internacional, aceleração metro por segundo ao quadrado. E só. Não consigo acrescentar mais nada, cortar nada. Então, a unidade de força no SI
Sistema Internacional de Unidades, é quilograma, metro, dividido por segundo ao quadrado. Isso é Newton. Então, Newton é quilograma, metro por segundo ao quadrado, tá bom? Lembrando que quando eu escrevo a unidade por extenso, eu ponho em minúsculo, e a abreviação dela em maiúsculo, porque é o nome de alguém. Bom, isso aqui é importante porque, nesse caso aqui, gente, a gente não vai usar muito isso não, é só para ter noção. Mas tem exercício, no terceiro ano aparece até um pouco mais, que às vezes o cara dá uma fórmula nova, ele relaciona um monte de grandeza, fala assim, determinada grandeza G é dado multiplicando, aí vai colocando um monte de coisa, distância, massa, vai lá, cria uma equação para você, aí pergunta, que grandeza G é essa? Como que você vai saber que grandeza é essa? Tá? Você pode reconhecer a equação, mas geralmente é uma equação nova, ele mistura algumas grandezas, então você vai analisar as unidades. Você vai botar as unidades básicas de cada grandeza da fórmula e ver o que aparece. E aí, o que aparecer, se aparecer isso aqui, por exemplo, quilograma, metro por segundo ao quadrado, você fala, G é força. Olha lá, isso aqui é Newton. Então você tem que saber chegar nisso, tá? Isso é mais o terceiro ano, mas só para explicar por que eu acho importante a gente já começar a compreender as unidades, tá? De onde que vem cada unidade, a unidade básica. Então, continuando. Deixa eu apagar isso aqui. Ainda fazendo exercício antes de começar com a parte 9, um exercício como esse que vocês sofrem, né? Esse que a gente apanha mais, é natural, tá? Não tô falando que é exclusivo de vocês, todo mundo quando começa a estudar vetores apanha isso aqui, que é um vetor que tem uma direção, vamos falar assim, desconfortável para a gente. Ele não está nem na vertical nem na horizontal, ele está na diagonal. E ele quer aceleração. Repara que são duas forças de 8 newtons, igual o que eu fiz antes, né? Só que elas não se anulam, não é para a esquerda e para a direita. Nem soma simplesmente, não são as duas para o mesmo lado. Então eu tenho que achar a força resultante aqui, tá bom? Dá para fazer isso aqui somando esses vetores. Como que são vetores? Você desenha um vetor, você pode desenhar saindo da mesma origem, ou quando acaba o primeiro, você desenha o outro. Ficaria algo mais ou menos assim. Se você fez um atrás do outro, a soma, você sai do ponto inicial e vai até o ponto final. Então isso aqui é a soma, é a força resultante. Só que nesse caso aqui temos um problema. Ó, esse aqui vale 8, esse vale 8, e esse aqui eu não sei o valor. Tá bom? Eu posso descobrir usando geometria, né? Primeiro, eu tenho esse ângulo aqui, ó, deixa eu prolongar essa reta, de 120 graus. Se esse é 120, esse ângulo aqui dentro, ó, que eu vou colorir ele, é 60. Como que eu sei disso? 180 graus, aqui fora 120, aqui tem 60. E aí eu já começo a ter dica do valor da força resultante. Esse lado igual àquele. É um triângulo isósceles, está deitado, mas é isósceles. Dois lados iguais, o que garante dois ângulos iguais. Se esse ângulo é 60, a soma do ângulo interno de um triângulo é 180. Então sobra 120 para dividir aqui entre os dois. Então ficaria 60 desse lado, 60 do outro. Então, na verdade, eu tenho um triângulo equilátero. Então, nesse exercício, olhando o desenho, eu posso falar que a força resultante vai ser 8. Repare que sem fazer conta, no desenho eu já cheguei na força resultante, tá? Eu achei um triângulo equilátero, vi que todos os ângulos são iguais, logo, todos os lados são iguais. Se um vale 8, o outro 8, esse também vale 8. Fácil. Fácil assim, né? Depois de pronto. Só que eu não vou fazer assim não, tá? Eu organizei aqui para fazer da maneira um pouco mais extensa para a gente treinar uma coisa importantíssima, que é decompor esse vetor diagonal. Então, vou guardar esse resultado na cabeça, eu sei que deu 8 aqui, e vou fazer diferente.
Porque nem sempre fica tão fácil assim, tá bom? Às vezes o ângulo aqui é um pouquinho diferente, aí muda tudo. E aí eu reforço a importância de se fazer o desenho. Todo o raciocínio sai do desenho. Então vamos lá, ó. Vou pegar minha caneta aqui. Bom, eu vou calcular a aceleração usando F igual a ma, né? Achando a resultante, sempre. Falou que tem força, eu acabo pensando nessa fórmula. Mesmo quando dá zero, igual eu vi na outra, que vai cair na inércia, eu faço primeiro esse cálculo para confirmar que dá zero. E aí eu vou decompor o F2, ó. Vou achar a parte dele para cima, né? Decompor é o quê? Desmanchar esse vetor, achando a sua altura e sua largura. Ou, melhor dizendo, a componente vertical, componente horizontal, que eu chamo de F2Y, F2X, né? F2 para cima, F2 para o lado. Bom, esse ângulo aqui, ó, entre F2Y e F1 é 90. Se tudo tinha 120, esse ângulo interno aqui, eu vou colorir ele, 30 graus. Beleza. E aí, é aquela história de achar as componentes. F2x, ó, esse lado aqui, ó, que seria oposto ao ângulo, fica F2 seno 30. Não esquece do vetor original, tá? Muita gente fica preocupado com seno e cosseno. Põe só o seno. Ah, F2x é seno de 30. Não. É F2 vezes seno de 30. E F2y, que é esse lado vizinho do ângulo, cateto adjacente, vai ser F2, né, o vetor original, vezes o cosseno. Substituindo os valores, ó, F2 vale 8, seno de 30 é meio, F2x, 4. Então, achei o valor dessa força. F2y, olha lá, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, né, o F2 vale 8. Se divide o 8 por 2, o F2y, 4 raiz de 3. Então, tem o valor dessa força para cima e dessa para a esquerda. Bom, esse vetor não existe mais, o F2. Ele virou F2y, F2x. Agora tenho três vetores, um para cima, um para a direita, um para a esquerda. Então eu vou trabalhar separado, vertical e horizontal, ver qual que é resultante nas duas direções e no final eu junto tudo de novo. Na vertical, eu tenho só um vetor, né? Então a força resultante em y, né, força resultante vertical, é só ele, F2y. Está calculado ali. Então, na vertical eu tenho só 4 raiz de 3 newtons para cima. Lembrando que está positivo aqui e é vertical, é para cima. Já na horizontal eu tenho uma força para a direita, então botei positivo, e uma força para a esquerda, botei negativo. Então F1 menos F2x. F1 está lá no desenho o valor 8, F2x eu calculei vale 4, 8 menos 4, 4. Deu positivo para a direita, então eu tenho na verdade no final uma força para a direita e uma força para cima. Fica assim, ó. Olha lá, força resultante em y, força resultante em x. Subir com o vetor frx para cima. Subir para cima é ótimo, né? Agora já foi, tá gravado. E vou somar esses vetores, olha lá. Um atrás do outro, faço a soma partindo da origem até o final. Esse é o FR. Repare que quando eu fiz o desenho outro um pouco mal feito, ficou mais ou menos nessa direção mesmo, né? Uma diagonal para a direita. Agora está melhor um pouquinho. Calcular o FR, eu faço teorema de Pitágoras. Tá? O que eu estou fazendo aqui, gente? Ó, lembra que eu separei vertical e horizontal? Achei vertical, achei horizontal, agora estou juntando de novo. Então, para achar a força final, ó, pelo desenho, eu vi que caiu no triângulo retângulo, aqui tem 90 graus. Então, teorema de Pitágoras. FRY, né? A resultante em y, 4 raiz de 3 ao quadrado. FRX, resultante em x, deu 4. Coincidiu com F2x, mas na verdade é resultante, né? Eu juntei já com F1, deu 4. FR ao quadrado, então, essa conta aqui, gente, ó, dá 64, tá? Você leva isso ao quadrado, fica 16 vezes 3, né? Porque raiz de 3 ao quadrado é 3.
Então, desse lado aqui fica 16 vezes 3 mais 16. Terminando isso, 64. Para tirar esse quadrado aqui, esse expoente do FR, raiz quadrada dos dois lados, e, não surpreendentemente, achamos 8, que já tinha visto antes. E aí só um comentário curioso, não interessante, mas curioso. Nós temos aqui, ó, duas forças que valem 8, que somadas continuam com 8. Tá? Por quê? Por causa do desenho. Configuração do desenho. Então, na verdade, aqui eu tenho uma força na diagonal para a direita que também vale 8. Então, não precisava fazer essas duas. Podia ter feito uma só, por exemplo. Dependendo da situação, se você puder escolher. Mas eu só achei essa coincidência de todo mundo valer 8 analisando o desenho. Calculada a força resultante, agora o exercício está fácil. Eu jogo ali na equação da segunda lei de Newton e acho a aceleração. A massa vale 10, né? Ele deu lá no enunciado. A força 8. Aceleração 0,8 metro por segundo ao quadrado. Se a força resultante era esse vetor aqui, né, que eu achei lá do desenho, a aceleração vai apontar para o mesmo lado. Tá certo? A aceleração, ó, vetor força é igual escalar massa, massa não é vetor, é um número qualquer, vezes o vetor aceleração. Então, nesse caso, esses dois vetores, F e A, eles têm a mesma direção e sentido, eles apontam para o mesmo lado. A massa é sempre positiva, né? Não tem corpo com menos 2 kg, então você não tem sinais contrários, quer dizer que eles sempre apontam para o mesmo lado. Então esse é o vetor aceleração. Bom, gente, então esse exercício aqui, eu fiz ele de duas maneiras, a soma de vetores, né? Vocês viram que antes foi mais rápido, eu não fiz nada disso, ó. Eu quis treinar isso, por isso que eu trouxe. Já estava na prova de decomposição de vetores, já tem exercício de frequência, tem no livro, mas sempre que eu tiver chance eu vou treinar isso. Mas você viu que antes eu tinha feito desenho, e analisando a geometria, eu cheguei no triângulo retângulo. Então, sem fazer conta depois, eu vi que a resultante seria 8. Vocês podem fazer isso, tá? Faz o desenho. Aí faz uma régua, faz bonitinho, tá? Põe a caneta, o desenho, e aí você chega na conclusão que a força é 8 só pelo desenho. Não precisa fazer essa contaiada toda. Tá? Mas como eu chamei no início aqui de treinando, né? Eu quis treinar essa parte com vocês. Alguma dúvida, gente? Oi, Professor, pode falar, Eric. como é que você conseguiu esse vetor azul da aceleração aí? Então, olha só, a força é um vetor que é igual a um escalar, escalar é número, né, sem ser vetor, vezes vetor aceleração. O que acontece? Se eu tenho essa conta, quer dizer que os vetores desse lado têm a mesma direção daquele. Se a força resultante é produto de um número por outro vetor, esses vetores apontam para o mesmo lado. Tá? Então, por que eu sei que a aceleração é para cá? Porque a força é para cá. A força, a aceleração, desculpa, nasce da força. Então, elas apontam para o mesmo lado. Uma maneira mais simples de explicar seria falar o seguinte: tem lógica se eu falar para você que eu faço força no corpo para a direita, que está parado, e ele vai acelerar para a esquerda? Isso não teria lógica nenhuma. O corpo está parado, imagina uma caixa no meio da minha sala, vazia. Eu vou lá e empurro ela para a direita, ela anda para a esquerda. Né? Automaticamente, tem aluno até que brinca, é fantasma, ou seja, eu já penso uma outra força contrária que ganhou de mim. Mas eu não penso que eu sozinho fiz o corpo andar para trás. Desse jeito. Então é isso, a aceleração e a força são vetores, já que um nasce do outro, que apontam sempre na mesma direção e sentido. Certo? Certo. A gente, está tranquilo isso daqui? A matéria até agora é o que? F igual a MA. E o resto é cálculo das forças. Não estou falando que é fácil, não. Estou querendo dizer que também não é difícil, é trabalhoso. Eu acho as questões mais trabalhosas que difíceis. Depois você pega o jeito, vai. É que eu vou começar agora a falar das forças. Então eu queria fechar isso bem. Então se alguém der um ok aí para mim, eu já prossigo. Bom, ficou o chat em branco, então eu vou prosseguir.
Qual conta, Maria Luísa? Não, então, mas qual delas? Tudo o exercício, essa parte final aqui do triângulo, só essa parte da força? Tá. Bom, olha só, vamos voltar então, vou ter que apagar tudo. Eu fiz aqui o seguinte, eu estou procurando a aceleração, né? E a aceleração eu sei que é F igual a ma. Então eu tenho que, para achar a aceleração, eu tenho que achar a força resultante. O que é força resultante? O corpo sofre a ação de duas forças e eu tenho que achar o resultado das duas juntas, a soma das duas, tá? Esse exercício eu peguei para mostrar o quê? Quando eu tenho exercício que as forças apontam às vezes para o mesmo lado, F1, F2, a resultante aqui é fácil, né? Como assim é fácil? Eu somo as duas. Essa vale 10, essa vale 5, a resultante é 15 para a direita. Beleza. Quando eu tenho alguma força apontando para o outro lado, eu subtraio. Caneta, eu subtraio. Vamos pôr uma força para cá, essa vale 5, essa vale 8. Então 8 para a esquerda, 5 para a direita. No final sobra 3 para a esquerda. Então é o seguinte, eu estou querendo dizer que essa soma de vetores, esse resultado das forças, eu tenho que olhar o desenho e tirar. Se eu tenho uma situação que tem uma força para cima, uma para a direita, o resultado é uma diagonal. Geralmente é assim. E aí, quando é assim, eu tiro esse resultado, né, pelo teorema de Pitágoras, que eu tenho aqui um vetor para esse lado, um vetor para esse, e aqui é a resultante. Então, o que eu estou querendo dizer até agora é o seguinte, que eu só consigo achar essa soma de vetores, a força final, né, olhando o desenho e, pelo desenho, saber se eu somo, subtraio, se eu pego uma geometria mais complicada, por aí vai. Nesse exercício, eu tenho um problema. Tem um vetor que não está nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, ele está na diagonal. E aí, o que eu estou querendo dizer nesse exercício? Que quando eu tenho uma situação dessa, eu gosto de decompor o vetor, desmanchar aquele vetor e escrever 2 no lugar dele. Então, ei meu Deus. Esse F2 aqui, eu vou tirar ele, mas vou botar 2 no lugar. Se ele é um vetor diagonal aqui, para cima, para a esquerda, eu vou botar um vetor para cima e um vetor para a esquerda, esses dois no lugar daquele diagonal. E aí eu chamo esse para cima de F2Y, para a esquerda de F2X. Repara, olha só, se eu puxar um corpo para a esquerda e um para cima, ele vai na diagonal. É exatamente isso, eu estou fazendo um caminho contrário. Bom, esses três vetores aqui agora, o F2, que já existia, o F2X e o F2Y, esses três vetores aqui, eles fecham um triângulo retângulo. E aí, triângulo retângulo, geralmente eu caio em teorema de Pitágoras para resolver algum valor. Tá? Mas nesse caso aqui, eu não tenho esses dois lados. Então eu vou ter que apelar para uma outra coisa do triângulo retângulo, que é a relação trigonométrica. Se eu tenho esse ângulo aqui embaixo, por exemplo, eu sei que o seno daquele ângulo é o lado contrário, né, cateto oposto, sobre a hipotenusa. E o lado vizinho aqui eu relaciono pelo cosseno. O cosseno do ângulo é o cateto vizinho, F2Y, sobre a hipotenusa. O que eu fiz antes ali foi passar multiplicando esse F2 para cá e esse F2 para cá, assim, ó. Ah, não, antes disso, eu achei o ângulo, né? Que aqui eu botei θ
Então eu estou vendo o seguinte, ali tem 120 tudo isso, ó, 120. Esse que está aqui do lado é 90. Se tudo era 120, 120 menos 90, aquele pedacinho ali é 30. Então isso que eu chamei de θ aqui nesse desenho é o 30 graus. Então, ó, F2x, F2 vezes seno de 30. F2y, F2 vezes cosseno de 30. Então eu só achei o valor disso e disso aqui até agora. Não precisa, gente, toda vez desenhar o triângulo retângulo e fazer isso daqui, tá? Isso aqui eu faço para explicar. Você pode começar direto igual eu fiz ali, ó. Que, aliás, eu já comecei assim, porque como tem tempo que eu trabalho com isso já é uma coisa que a gente já pode começar assim, ó. Ah, não, F2x é F2, ela está sem o ângulo, né? Seno de 30. F2y está com o ângulo F2 cosseno de 30. Já pode começar assim, mas saiu do triângulo. Ali agora eu substituí os valores. Olha lá, o F2 está no desenho. Seno de 30 eu tenho que saber, meio. E achei então que F2x vale 4. Isso aqui para a esquerda vale 4. F2y, olha lá, F2 eu sei o valor, 8 no desenho. Cosseno de 30 eu sei o valor também, tem que saber, ele é tabelado. Raiz de 3 sobre 2. Simplifiquei 8 por 2, 4 raiz de 3. Então isso aqui para cima vale 4 raiz de 3. Bom, como eu disse, eu decompus o F2, decompor é desmanchar. Então, ao invés de escrever F2, que vale 8 na diagonal, eu vou botar um F2x valendo 4 para a esquerda, F2y valendo 4 para cima. Então, meu exercício agora são 3 vetores, um para a esquerda, um para cima e um para a direita, e eu tenho que achar a soma deles. Parece meio incoerente, né? Eu tinha 2, estava complicado. Aí eu criei mais um, agora são 3 vetores? Sim, mas agora não tem diagonal. O que eu faço então? Eu vou trabalhar numa direção horizontal, depois a vertical e depois eu junto tudo. Tá certo? Ó, ficou 8 para a direita, 4 para a esquerda e 4 raiz de 3 para cima. Para a direita, puxando com 8, para a esquerda com 4. Sobra então, na verdade, 8 para a direita, 4 para a esquerda, só 4 para a direita. E 4 raiz de 3 para cima. Então é isso que vai sobrar. E aí eu vou somar os dois. Aí no final, que eu fiz tudo separadinho, vertical e horizontal, no final eu junto. Para saber esse valor aqui, essa força resultante final. Então vamos lá. Eu fiz mais organizado ali. Ó, parei vertical e horizontal. Na vertical só tem um vetor, tá vendo? Esse desenho aqui, que sobrou só 3 forças. Então, a força vertical, a força resultante, né, o final na vertical, em Y, é exatamente F2Y. Em outras palavras, sobrou só para cima o vetor que vale 4 raiz de 3. É isso que está escrito aqui. Já na horizontal, eu tenho um vetor para a direita, que é o F1, e um para a esquerda, que é o F2x. Né? Que é o que eu fiz no desenho aqui, ó, 8 para a direita, 4 para a esquerda, no final sobra 4. E repare que é positivo, quer dizer que é para a direita. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, o que eu fiz até agora? Quebrei o F2, achei um para cima, um para a esquerda. Para cima continuou só ele, então ele está aqui, ó, para cima. Para a esquerda tinha um para a direita, então eu subtraí os dois, aquele que o desenho mostra, e vi que sobrou para a direita um, ó, que vale 4. Ó, 4 para a direita, 4 raiz de 3 para cima. Agora, eu tenho que juntar os dois para achar o quê? A força final. Eu tenho duas forças aqui, uma para cima e uma para a direita. Tem que achar o final. São duas setas, dois vetores, um atrás do outro. Como que eu somo os dois? Eu saio da origem do primeiro, né? Pontinho inicial do primeiro, e ligo até o ponto final do último ali. Ó. Essa é a força resultante. E aí, olhando para cá, o triângulo retângulo, foi o que eu falei antes, geralmente cai um teorema de Pitágoras. Então, FR ao quadrado, F2
FRY, né? Essa força para cima ao quadrado, mais a força para a direita ao quadrado. Esses valores já estão ali, ó. Para cima, 4 raiz de 3, para a direita, 4. Aqui eu só elevei ao quadrado, fiz a conta, desse lado achei 64. Tirei raiz quadrada, que aqui está elevado ao quadrado, né? E achei a força resultante é 8. O que isso tudo até agora quer dizer? Que essas duas forças aqui, para a diagonal e para a direita, juntas, elas equivalem a essa aqui na diagonal para cima, aqui, valendo 8 newtons. Então, no lugar da força total, força resultante, eu ponho 8. A massa está lá em cima, vale 10. E calculo a aceleração, 8 dividido por 10. Bom, o que eu fiz no final aqui foi o quê? A aceleração, ela sempre aponta para um lado, né? Para que lado que está acelerando. Então, o que eu estava mostrando é que sempre que eu acho uma força final, uma força resultante, né, o somatório das forças, a aceleração aponta sempre para o mesmo lado. Então, se o corpo está sendo empurrado na diagonal aqui para a direita para cima, é óbvio que ele vai acelerar para aquele lado. Não faria sentido acelerar para o outro lado. Então é isso que eu fiz nesse exercício. Tá, Maria Luísa? Eu achei a força total, e é isso que deu trabalho, ó. E no final, força total, massa vezes aceleração. Achei a aceleração. Repare que se a massa fosse o dobro, a aceleração seria metade. Se a massa fosse 100 ao invés de 10, você teria aceleração bem menor, 0,08. Tá? Então a massa, gente, é que a gente definiu na outra aula, ela é entendida como essa grandeza, né, esse valor que se opõe à aceleração. Então a massa é uma grandeza que vai atrapalhar o corpo mudar seu estado de movimento, ou parado, ou repouso, ele vai interferir no valor da aceleração. Essa é a ideia da massa. Melhorou um pouquinho, Maria Luísa? Eu vou fazer mais, tá? Depois que eu explicar as forças, esse tipo de exercício a gente vai fazer muito ainda. Mesmo o capítulo seguinte, que é atrito, só vai mudar porque essa força vai ter nome. Mas no final é sempre isso, tá? Eu vou ficar assim praticamente um mês e meio fazendo isso, desenhando força, somando as forças, F igual a MA. Faz força, soma as forças, F igual a MA. Aí você põe 2 corpos, 3 corpos, entendeu? Você vai elaborando mais, mas sempre a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Essa parte agora, gente, é importante. Por quê? Eu dei os exercícios anteriores com um quadradinho, um bloquinho e as forças desenhadas. Isso não é tão comum. Como assim não é tão comum? Geralmente, ele dá o bloquinho, a situação, né, o contexto que ele está inserido, ele está num plano, ele está dentro d'água, ele fala um monte de coisa. E aí eu tenho que saber achar as forças. Eu tenho que saber reconhecer quais forças vão aparecer naquele corpo naturalmente. E aí eu já dou essa dica aqui, que é o seguinte, a gente tem 5 forças esse ano. Aparecem outras, mas 5 básicas. Como assim aparecem outras? Tem uma força dentro de fluido, né? Você põe o corpo dentro d'água, aparece uma força, só que essa a gente estuda no final do livro, que na verdade, por conta do PISME, ela vai ser estudada no segundo ano, que é o empuxo. Então esquece ela por enquanto. Só estou falando que existe para não falar que eu falei besteira, mas esquece. E a gente vai estudar a força depois que é resultante dessa. No movimento circular, você tem a força centrípeta, mas que é resultado dessas 5. Então grava que você tem 5 forças esse ano. Certo? Vou sempre chamar a atenção disso. Só 5, não inventa mais força, não. Estou falando isso porque tem gente que põe uma força diferente lá, não. São 5. Ah, então todo exercício tem no máximo 5 vetores? Não. Você pode ter a mesma força em várias situações. Você pode ter um corpo com 20 forças aplicadas, mas o tipo de força são 5. Então, vou separar aqui as 5. Eu não vou estudar todas agora, eu apresento elas, mas 2 em especial a gente estuda separado mais para frente, tá? Uma delas é um capítulo só para ela, a outra depois tem exercício só para ela, mas só vou falar das 5 agora. Primeira delas, peso. Certo? Cuidado para não confundir peso com massa. Massa é aquilo que a gente viu, a grandeza que se opõe à aceleração.
já foi compreendido por vocês como a quantidade de matéria de um corpo, algo do gênero, tá? Na verdade é um conceito muito mais complexo, mas massa, que mede em quilogramas, é uma coisa, peso é outra, o peso é força, medida em newtons. É a atração gravitacional, é a força gravidade, né? Eu brinco, é o apelido que a gente dá para a força gravidade, força-peso. Tem uma equação, peso igual a mg, fácil de lembrar e a gente vai usar demais. Peso igual a massa vezes aceleração da gravidade. Essa fórmula aqui, ó, é F igual a ma, né? Uma força igual a massa vezes aceleração. Mas a aceleração é da gravidade, a força é da gravidade, força-peso. E como que a gente desenha essa força? A gente tem que saber fazer isso, tá? Então ali está nosso planeta esférico, a Terra, não uma esfera perfeita, mas longe de ser plano. Um objeto qualquer, próximo da Terra, eu botei ele um pouquinho mais longe só para melhorar o desenho. O peso sempre é uma força que aponta para o centro da Terra. Sempre vertical para baixo, apontando lá para o centro. Então, ali é a força-peso, o vetor força-peso. Sempre para baixo. E aí o seguinte, a Terra puxa esse bloquinho com a força-peso, a força-distância, sem contato. Isso é ação, a Terra está agindo sobre o corpo. Se a Terra puxa o bloco com a força-peso, o bloco reage, né, ação e reação, puxa a Terra com a força menos P. Só tirar a Terra ali, botar só uma linha. Então, ó, ação e reação, tá? A gente vai estudar o bloquinho? Vamos. Então, esquece a reação, não precisa dela. Eu vou ver qual força que atua no bloco. Mas eu tenho que saber que existe a força-peso lá no centro da Terra, que é a reação, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente que está em pé no chão, a Terra puxa a gente puxa a Terra. Ação e reação. Força-peso, reação da força-peso. Se eu pular, a Terra continua me puxando e eu puxando a Terra. Por que que eu volto no chão e não a Terra sobe até meu pé? Né? Já que os dois estão sendo puxados. Por que que eu que vou e não a Terra? Né? Porque a minha massa é muito menor que a massa da Terra. Então eu sofro uma aceleração bem maior, então eu caio. A Terra praticamente é ridícula a aceleração que eu provoco nela. Lembra que F igual a ma. A massa da Terra é extremamente grande, a aceleração é extremamente pequena, então ela não se movimenta, tá bom? Mas a gente puxa a Terra com a mesma força que ela puxa a gente. Ação e reação. Força-peso, gente, mais simples delas, tá? Só desenhar um vetor para baixo, calcular peso igual a mg. Não tem mistério nenhum. E reação eu estou apresentando aqui, mas cobra-se pouco. É só para saber como acontece. Força normal. Em algum momento eu já falei para vocês que o nome normal na matemática não é algo que acontece toda hora. Ah, é normal, toda hora tem. Não é isso que a gente quer dizer, né? A força normal quer dizer que ela tem 90 graus. Normal na matemática é perpendicular, certo? Ah, desenhe uma reta normal ao plano. Uma reta que faz 90 graus com o plano. Então isso é normal. Então é uma força de contato. Toda vez que um objeto encostar no outro, tem força normal. Sempre. Não tem equação. Olha que beleza, não tem fórmula. E, como eu disse, sempre perpendicular, sempre 90 graus em relação à superfície. Então, ali tem um bloquinho. Olha, o bloquinho antes estava no ar, tá vendo? Claro que você está solto, ele vai acabar caindo, mas ele tá sem contato. Agora eu vou botar ele numa superfície. Imagina um bloco em cima da mesa, por exemplo. A Terra continua lá embaixo, né? A gente não está estudando no espaço, não está longe da Terra. Então, eu só botei ali a minha superfície na Terra. Então, o bloquinho sofre ação da força-peso. Agora que eu já sei desenhar, toda vez que eu desenho a força, eu desenho o peso. É a primeira que eu desenho, é mais fácil. Sempre para baixo. E a normal, ó, perpendicular ao chão. Repara como que eu desenho, ó. O peso lá no meio do corpo, né? Uma força à distância, não tem contato. A normal, como é o chão que faz, nesse desenho eu botei saindo do chão, ó, empurrando o bloquinho para cima. Normal. Nessa situação de uma caixa parada, por exemplo, na mesa, normal igual ao peso. Ó. O valor do normal é o mesmo do peso, por isso que fica em equilíbrio. A caixa não sai voando, nem vai afundar
no chão, né? Uma força não ganha da outra. Então pronto, isso é normal, 90 graus com o chão. A reação, gente, se pedir, olha só, a do peso lá no meio da terra, como eu fiz antes. Então a terra puxa o bloco puxa a terra. E a reação da normal sobre a superfície, ó. Então a mesa, vamos supor que isso é uma mesa, empurra o corpo para cima com a normal, né? Segura o corpo, faz uma força para cima, então o corpo faz uma força para baixo. Certo? Ação, reação. A gente, quando for estudar o bloco, preocupa só com a ação, desenha só essa, mas a reação existe, né? Caso ele peça, eu já sei desenhar. Um detalhe importante, gente, só para chamar a atenção, imagina uma rampa. A normal numa rampa, ela não é para cima. Estou falando isso porque a maioria dos exercícios é na horizontal. Então, a maioria das vezes a normal é para cima. O chão faz a força para cima. Mas quando for um plano inclinado, quando for uma rampa, ó, o peso é para baixo. Sempre. Beleza. A normal 90 graus com a superfície. Então fica desse jeito. Tá? Volta aqui, aqui, 90 graus. A gente não pode esquecer disso. Sempre perpendicular à superfície. Aliás, por isso que chama normal. Sempre 90 graus aqui. Tudo bem? A gente erra muito isso, hein? Qual desse costume de botar normal para cima na maioria das vezes, quando chega aqui, que isso aqui é mais difícil, eu falo disso depois. A gente vai lá e taca o vetor para cima. Não, é 90 graus com o chão. Beleza. Terceira força. Tração ou tensão, tá? Tensão também aparece esse nome. Tensão. É uma força que eu chamo de sustentação. Já vou explicar por quê. É algo segurando o outro. A normal é como se fosse uma força de alguém segurando por baixo o corpo, né? Fazendo um apoio, né? Ou empurrando o corpo. Tem um bloco aqui que você empurra o corpo, normal. A tensão é o contrário. Você puxa o corpo. Também não tem equação. Olha que beleza. Duas forças sem fórmula. E parece muito em haste, corda ou algo parecido. É mais ou menos isso. Imagina que uma superfície é um teto, tá? Amarro uma corda nesse teto e coloco o bloco amarrado ali. Bom, força-peso para baixo, sempre, beleza, gravidade aqui atuando no corpo. E ele não cai por quê? Porque a corda segura. Que força que aparece na corda? Que força que sustenta esse bloco? Força de tração ou tensão. Tá? Corda. Podia ser uma haste, né? Um pedaço de madeira, um pedaço de metal. Meu braço, quando eu pego um corpo com o braço esticado ali, aparece uma força de tensão no meu braço. É algo que sustenta o corpo. Atrito. Essa que eu falei que tem um capítulo só para ela. É uma resistência ao movimento. Então, se o corpo tende a andar para o lado, o atrito é o contrário. Você vai empurrar um armário para frente, o chão faz uma força para trás, que é o atrito. Tem uma forma que a gente vai definir. Então, por enquanto, a gente não vai estudar atrito, só apresentando. E sempre entre duas superfícies. Não existe atrito, por exemplo, eu não posso falar o seguinte, essa folha aqui, ela tem um atrito tal. Não, é o atrito dela com uma outra superfície, sempre entre duas. E sempre aparece contra o movimento ou intenção de movimento. Como assim intenção de movimento? Vamos supor que eu vou empurrar o armário. Eu não consigo empurrar o armário. Dando força, ele não anda. Se eu fiz força para a direita, eu desenhei peso normal. Se eu fiz uma força para a direita, vou chamar de F. Essa força que eu estou fazendo é normal, até de contato, mas vou chamar de F, só para não ficar a mesma letra. Ah lá, normal do homem, né? Normal que eu estou fazendo. Aparece então o atrito para trás. Tá vendo? Eu estou tentando empurrar para a direita, mesmo que eu não consiga, o atrito é contrário ao movimento ou à tendência do movimento. Então, isso é o atrito. Como eu disse, a gente vai estudar ele com calma. Tem um atrito quando o corpo está andando, está arrastando, tem um atrito dele parado. A gente vai ver isso com calma no próximo capítulo. Estou só apresentando e é bom já entender isso. Ele é uma força contrária
ao movimento ou à tendência de, e aparece entre as duas superfícies. Olha como eu desenhei aqui, ó, entre o armário e o chão. E a quinta força, que também a gente vai ver na frente, força elástica de restauração. Você deforma um objeto, ele volta para a posição natural, tem a força elástica. Também tem uma fórmula que a gente vai estudar mais para frente. Aparece muito em mola, elástico ou coisa parecida, né? Como eu falei, algo que deforma e volta. Uma cama elástica, por exemplo. Não é aquele elástico comum, não é uma mola, mas é uma superfície elástica que deforma e volta à posição original. Então, aquela cama elástica está na horizontal, quando a criança pula nela, olha lá, vou botar um bloquinho no lugar da criança, ela deforma a superfície, e a tendência daquela superfície é voltar para a posição original. Então aparece uma força para cima, que é a força elástica. Repare que eu desenhei o peso de uma vez, e aqui é a força elástica. Tá? Bom, por enquanto só isso. Essas duas últimas aqui, como eu disse, eu vou trabalhar depois, só queria apresentar. Essas são as 5 forças. Eu tenho que saber desenhar, eu tenho que reconhecer. O exercício não precisa dar nenhuma delas. Eu tenho que simplesmente olhar para o exercício e falar assim, tem peso aqui, normal, ali tração aqui, ali atrito, nesse vai aparecer elástica. Ou então assim, eu posso olhar o exercício e falar, não, tem 3 trações, tem 3 cordas puxando o corpo. Eu tenho que reconhecer isso, saber desenhar isso. Então, esse quadro aqui é interessante a gente ter em mente. E aí, para ficar claro, vamos fazer exemplo. Vamos fazer exercício. Olha só, esse aqui é parecido com o exercício anterior, só que eu botei 2 blocos. Um de 5 kg, um de 3 kg, numa superfície horizontal sem atrito. Então a força de atrito aqui não entra. Ligados por um fio de massa desprezível, porque às vezes o fio pode ter massa, aí seria um terceiro corpo, tá? No ensino médio é raro aparecer isso. A força horizontal F tem intensidade 4 newtons. Essa força aqui, gente, pode ser a normal de uma mão puxando o bloco para a direita, pode ser a tração, não interessa. Ele botou F ali, alguém está puxando para a direita com 4 newtons. 4 newtons. E ele quer a aceleração do sistema, então eu vou puxar isso para a direita, ele vai acelerar. E qual a tração, qual é a força que aparece nesse fio aqui ligando os dois corpos. Ok? Vamos lá, um detalhe importante. Se eu estou estudando força, aceleração, força aplicada, eu estou estudando força, estou em dinâmica, eu tenho que desenhar as forças. E aí foi o que eu falei, eu tenho que reconhecer as forças. Nós temos 5: peso, normal, tração, atrito e elástico. 5 tipos, né? Vamos ver se aparece todas, se aparece uma vez ou duas, vamos com calma. Eu sei que nesse exercício não tem atrito. Porque ele falou, tá? Ele disse que não tem atrito, beleza. Eu não tenho nenhum corpo que deforma. Como assim deforma? Que estica, que você comprime e ele volta. Uma mola, por exemplo, um elástico. Então força elástica também não aparece. Agora, o exercício é feito na Terra, né? Essas experiências geralmente são feitas próximo da Terra, tem peso, tem gravidade. Está apoiado no chão, tem normal, força de apoio. Tem uma corda aqui, ó, preso nos dois. Toda vez que tem corda, uma haste, alguma coisa assim, tem tração. Então essas 3 vão aparecer. E eu vou desenhar as 3. Então eu ensino as 5 juntas para isso, para eu lembrar que tem 5, vejo qual que não aparece, o resto eu tenho que desenhar. Então, primeira coisa, desenho de forças. Vamos lá. Corpo A, observa o desenho lá comigo. Está apoiado no chão. Então tem a força normal que faz 90 graus para o chão, para cima. Normal em A. Está perto da Terra. Peso de A, força gravidade. Tem uma corda puxando ele para a direita. Quando eu puxo o bloco B, a corda que puxa o A para a direita. Na corda tem a força de tração. Eu botei TBA, a tração que o B faz em A, porque quem puxa o A é a corda, né? O B está puxando a corda, então tração que B faz em A. Já no corpo B eu tenho tração que A faz em B, para a esquerda. Peso de B, né? Está perto da Terra, sempre tem peso. Aliás, é a força mais fácil de desenhar, porque sempre vai ter.
E está apoiado no chão, então a força perpendicular ao chão, ó, que o chão faz no bloco, normal de B. Então, 3 forças em A, né? Cordinha para a direita, o chão para cima, terra para baixo, gravidade para baixo. 4 forças em B. Uma para a direita, que o exercício falou que eles estão fazendo. A corda segurando o corpo para a esquerda, né? A gravidade, força peso para baixo. E o chão segurando, apoiando o bloco normal para cima. Geralmente eu desenho isso ali no desenho da questão, mas o ideal é você trazer isso para cá, ó. Você desenha as forças no que eu chamo de diagrama de forças. Esquece os bloquinhos, desenha um ponto no lugar deles e desenha as forças ali. Fica bem mais fácil de olhar. Tá bom? Vamos lá, gente. Esse exercício, a superfície é horizontal, a força é horizontal, ele vai andar para o lado. Ele não vai nem para cima, muito menos para baixo que tem o chão. Então, eu vou analisar primeiro a direção vertical. Por quê? Como ele vai andar para a direita, gente, tem nada puxando para cima nem empurrando para baixo, eu já posso falar que a força para cima tem que ser igual para baixo. A normal não pode ser maior que o peso. Se a normal for maior que o peso, ele vai subir. Se o peso for maior que o normal, ele vai atravessar o chão. O chão não foi capaz de segurar. Então eu já garanto que esses dois vetores aqui têm o mesmo módulo. Tá? Só corrigir aqui, ó, isso aqui é um módulo. Ó. O vetor NA tem o mesmo valor do vetor peso de A. Então, essas duas forças aqui, matematicamente, elas vão se anular. Estou querendo dizer o quê? Na vertical não vamos preocupar com A. Não tem que fazer conta nenhuma. Mesma coisa em B. O módulo de B, de normal de B, igual ao peso de B. Na força para cima nem para baixo, nenhuma ganha da outra. Nesse exercício. Sobrou então o quê? Uma força para a direita em A, que é a cordinha, e duas forças horizontais em B. Aquela que alguém está puxando, e a corda atrasando o B, puxando ele para trás. O detalhe importante é o seguinte, gente, ó. Essa corda prende A até B. B puxa o A com a corda, o A puxa o B com a corda. Isso aqui, então, é ação e reação. É a força que o A faz em B, a força que o B faz em A. Essa tração aqui, já que é a mesma corda, gente, a tração é a mesma. Então, essas duas forças têm o mesmo valor. Ah, então corta as duas. Não. Essa aqui está em A, essa está em B. Eu não posso cortar forças em corpos diferentes. Mas só saber que matematicamente elas têm o mesmo valor. Isso vai ajudar na conta. Então, beleza. Ó, o que sobrou para mim. Limpar o desenho ali. Como na Como na vertical. Essas forças se anularam, sobrou para mim só força horizontal. Então é essa a questão. Bom, para calcular a aceleração, gente, eu podia fazer o seguinte, ó. Já que é uma força puxando todo mundo, eu podia olhar isso como se fosse um corpo só. Ó, A e B é uma força puxando os dois. Então tem uma força aqui puxando 8 quilos, né? 8 quilogramas, que é 5 mais 3. Então eu podia trabalhar assim, ó, F igual a MA, a força que está puxando vale 4, e a massa de todo mundo junto vale 8. Ó. Então a aceleração, meio metro por segundo ao quadrado. Simples, né? Uma força para a direita puxa todo mundo tem 8 quilogramas, F igual a MA. Mas, como você já me conhece, sabe que eu gosto de pegar outros caminhos, eu faço diferente essas questões. Por quê? Porque às vezes ele pergunta mais coisa que não sai daqui. Então eu gosto de montar a questão completa no início. O que eu quero dizer com isso? Ó? Eu tenho dois corpos, A e B. Então eu vou escrever a equação F igual a MA para o A, F igual a MA para B. Eu escrevo essa fórmula para os dois objetos. O A tem só uma força para a direita, TBA. Essa é a resultante. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. O B tem uma força para a direita, uma força para a esquerda, e isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Então aqui, ó, segunda lei de Newton, F igual a ma, aplicada para os dois corpos, A e B. De A, uma força para a direita,
de B, uma para a direita e uma para a esquerda. E isso é igual a massa de A vezes aceleração, massa de B vezes aceleração. Eu vou somar essas duas fórmulas aqui, é um sistema, tá vendo? Sistema, eu quero achar a aceleração, eu vou somar as duas. Você pode resolver como quiser o sistema. Somando as duas, eu tenho isso, ó. Tração BA desse lado, mais F menos tração AB. Então, eu somei esse lado da igualdade, ó. Do outro lado, eu somo MA vezes A, MB vezes A. Tá ali. Repara que essas duas trações são iguais. Lembra que eu falei? Mesma corda, ação e reação. Matematicamente, elas se anulam. Por isso que eu falei que é importante aquilo. Sobra, então, do lado esquerdo F, do lado direito, aquilo que eu tinha feito antes. Ó. Botei o A em evidência, massa total vezes A. Então, a força vale 4, a massa 5 mais 3, e a aceleração vai dar meio. Bom, me perdi aqui por causa do horário, desculpa. Tá. Aqui, gente, você pode se perguntar o quê? Pô, você fez isso tudo para chegar na mesma coisa que antes? Sim. Por quê? Se eu montei a equação de A e a equação de B, lembra lá do exercício de movimento que eu mandava montar a função horária de A e de B? É mais ou menos a mesma coisa. Você monta a equação das forças de A, equação das forças de B. Isso estando montado, a partir de agora, qualquer pergunta que ele fizer, eu respondo rápido. Então, qual a tração, né, essa força T, que aparece na corda ali no fio que liga os dois? Ah, fácil. Eu posso pegar essa forma que já está montada, tração de B em A igual a MA vezes A, substitui o valor, a massa de A só vale 5, a aceleração eu calculei vale meio, tração 2,5 newtons. Tá vendo? Então, gente, olha só, o que eu fiz nessa questão? Vamos lá, desenhei as forças. Somei. Escrevi a equação para cada corpo, A e B. Feito isso, eu substituí os valores que eu tenho e respondi as questões. Mas o principal é isso, desenhar a força e montar o sistema de equações. Tá, tô olhando o chat aqui, ver se alguém dá algum grito. Gente, é o seguinte, eu estou preocupado com o horário, tem mais coisa para falar para vocês aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir lá para o exercício de frequência, que não é para vocês. O que faltou falar, eu vou fazer igual da outra vez, depois eu gravo esse pedacinho, tá? Essa parte aqui, olha só, eu vou falar um pouquinho de balança, importante, tá? E vou fazer mais os dois exercícios. Esse de balança e esse aqui que é parecido com o que eu fiz agora. 2 corpos, uma cordinha no meio, beleza. Tá? Então a gente vai treinar bastante isso, é o que eu disse. Eu vou fazer muito exercício desse tipo. No início fica meio confuso, mas eu vou fazer bastante. Mas aí eu gravo isso e deixo para vocês depois, para não estourar demais o horário. Para quem está vendo a gravação dessa aula, esse exercício de frequência aqui eu quero que vocês façam. Eu ia fazer com vocês, até faço na gravação se for o caso, mas é um exercício que conta a seguinte história. Você tem um sujeito carregando uma mala bem grande, exageradamente grande, até lá, 60 quilogramas. Isso aqui paga uma multa imensa no avião. E ele vai empurrar essa mala no aeroporto de duas maneiras. Ou ele empurra ou ele puxa. Com uma corda lá, que legal, na diagonal, só para dar trabalho. E ele quer aceleração nos dois casos. Em ambas situações, ele faz 100 newtons. E tem um atrito, ou seja, uma força contrária aqui ao movimento, diferente em cada caso. Nesse primeiro caso, 20 newtons. E no segundo caso, 10 newtons. Força de atrito. A gente vai entender por que são diferentes um dia, tá? Desenhando as forças, o homem empurra para a direita, peso para baixo, normal para cima, atrito para a esquerda. Do outro lado, ó, quase a mesma coisa. Na corda ali que ele está puxando. É uma tração, né? Chamei de F, a força que ele faz, vale 100 também. Peso para baixo, isso é igual a esse. Normal para cima. É diferente ao normal 2. E o atrito também é diferente para trás. Tá? Por que essa normal 2 aqui é diferente dessa normal?
Porque aqui ele faz uma força para cima também, ele puxa para frente e para cima. Então, entre aspas, ele ajuda o chão a segurar a mala, tá vendo? Então a força que o chão faz é um pouquinho menor, não precisa ser igual ao peso. Eu passo as forças para o diagrama de forças. Olha lá, o mesmo desenho que tinha antes, só que eu desenho separado. E vou calcular a aceleração. Mas primeiro eu decomponho essa força F, acho Fy e Fx, igual eu fiz no primeiro exercício terceiro exercício dessa aula. E aí eu vou ver o seguinte, aqui, ó, na vertical, normal é igual ao peso. Então não me preocupo com as duas. Na horizontal, força para a direita menos força para a esquerda, m vezes a. E aí se calcula a aceleração para mim. Ele deu essa força, ele deu essa, ele deu massa, então a parte da esquerda está resolvida. A parte da direita, na vertical, ó, normal para cima, Fy para cima, é igual a peso para baixo, né? Força para cima é igual para baixo, porque a mala anda para a direita, não anda para cima. Então na vertical eu não me preocupo. Já na horizontal, ó, a força para a direita é Fx, menos o atrito que é para trás, igual a M2 vezes A. Eu tenho o atrito, eu tenho massa, e vou achar Fx. Aí vou achar a aceleração. Para isso eu preciso saber Fx, que vai ser F cosseno. Deixa eu fazer ali melhor. Tá acabando já, tá, gente? Fx, botar ali em cima, F cosseno de θ. Tá bom? Bom, então é o seguinte, esse exercício, quem está assistindo a aula aqui presente agora, tentem fazer, é um bom treino, desenhar as forças, tenta sair do zero. Você olha o que eu fiz aqui, tenta sair do zero. E quem não está na aula, tem que me mandar essa resolução depois para contar a frequência, tá bom? No plantão eu posso resolver sem problemas. Gente, então, desculpa ter passado um pouquinho do tempo aqui, tá certo? Beleza, gente, tranquilo. Agradeço demais a participação de vocês, desculpa mesmo o horário. E eu vou postar depois o complemento sobre aquele negócio de balanço na aula, beleza? Muito obrigado. Vamos lá para outra aula lá, senão eu prendo demais vocês. Valeu. Tchau, professor. Tchau, gente. Um abração. Bom feriado se eu não falar com vocês até lá.